Olha eu buscando um filtro, gente. Vida de mãe, né? Vida de mãe. Calma aí, esse aqui tá muito. Pronto, esse aqui tá mais clarinho. Boa tarde para todo mundo que tá entrando, para todo mundo que vai entrar. Márcia já entrou. Mari, Canto da Harmonia. Oi, gente. Que bom receber vocês. Peraí, Mari, tô te mandando o convite aí, tá? Calma aí. Olha aí, gente. Olha, apertei o negócio aqui sem querer. Calma aí. Prontinho. Boa tarde. Oi. Oi, Michele, tudo bem? Boa tarde. Tudo. Boa tarde. Apertei o botãozinho do ao vivo aqui, 4h48. Hoje foi com emoção. Cima da hora. Foi, Deixa eu menina. ajeitar aqui. Tudo certinho por aí? Tudo certo. Deixa eu Tá só me ajeitar aqui. vendo? Você Tô me te vê vendo. e ouve bem direitinho? Te ouço bem, te vejo bem. Ai, que maravilha. Pronto, estamos aqui. Gente, boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Manon. Que bom ter vocês aqui com a gente. Muito bom receber vocês. Ei, Márcia, boa tarde. Agora sim, Boa mais tarde. relax, né? Tô Agora chamando, tô sim. mandando aviãozinho pro povo aqui. Ah, manda. Eu vou mandar também. Calma aí. Vou mandar aqui. Aham. Pronto. Mas depois eu vejo que à noite, menina, quando todo mundo sai do trabalho, é que eles vão ouvindo, né? As É que vão lives. ver, né? No É que outro eles dia vão que a ver. gente tem a repercussão. Muito bom. Ai, gente, mas então, ó, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, quero agradecer aqui você ter aceitado esse convite, da gente falar sobre esse assunto que você gosta tanto de estudar, né? Para o nosso público que não me conhece, para o seu público, às vezes para o meu também, todo mundo agora aqui. Oi, queridas, boa tarde, meninas. Ótima live. Obrigada, amor. Para quem não conhece, então eu vou me apresentar, tá, gente? Até para quem vai ver depois, tá? Eu sou Michele Fogo, eu falo aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu trabalho hoje como humanoterapeuta, sou também terapeuta floral, né? Eu trabalho com outras técnicas holísticas, sou instrutora de meditação, trabalho com limpeza de chakras, todo esse universo, né, energético. Eu tenho mergulhado cada vez mais profundamente, principalmente no estudo dos chakras, que é o que me mobiliza muito, assim. E atualmente o sagrado feminino que está tocando muito em mim, né? Inclusive, a gente fez todas essas últimas lives, nas últimas quartas-feiras, todas se envolvendo muito a questão da mulher. E quando a Márcia falou isso comigo, ai, Mi, que legal, eu adoro estudar o conto de fadas. Eu falei, gente, acho que tem tanta coisa para ser falada das princesas, né? Para a gente entender um pouco melhor. E eu falei para ela assim, no sentido de desmistificar muita coisa que a gente às vezes ouviu falar, mas nunca foi a fundo para tentar entender de fato de onde vem aquilo e por que aquele arquétipo, né? Arquétipos a gente vai falar um pouquinho. Agora a Márcia também vai se apresentar e aí a gente já entra no tema para a gente não atrasar aqui, pessoal. Eu fiquei bem contente de você ter me convidado para fazer essa sequência de lives, né? É um universo que eu gosto bastante de estudar, mitologia e contos de fadas. Eu gosto de ir a fundo e saber o porquê que pensaram desse jeito, né? Eu sou uma humanoterapeuta também, conheci a Michelle na mentoria, né, de Humano Master. Eu fiz a mentoria de humanoterapia e também sou psicanalista espiritualista. Eu também uso radiestesia, mas eu não uso muito a radiestesia, né? O meu universo é mais as técnicas do humanoterapeuta e a psicanálise e espiritualidade. E no tempo que eu tenho de sobra, eu gosto de estudar essa coisa da filosofia. Me encanta muito a filosofia, de saber o porquê, de onde eu vim, para onde eu vou. Então é um universo que me encanta, né? E por causa da filosofia, eu gostei bastante da coisa da psicologia analítica, né? De como o Jung fala de arquétipos, de como ele já vai numa coisa na psicanálise mais mística, né? Mais ligada à totalidade de um holos aí, que é mais a minha pegada, pelo menos, né? Então, assim, Sim, essa sou eu. sim, muito bom. E eu percebo assim, na verdade, quando a gente
ama, né, esse universo que a gente trabalha, a gente não para de estudar nunca, né? A gente está sempre lendo, agregando, estudando, lendo, agregando, estudando. E aí eu vejo que, assim, o universo vai conspirando e vai trazendo tudo aquilo que é ferramenta, né, para a gente lidar com as outras pessoas. Então, assim, a coisa é muito perfeita. Eu também sou igual a você. Eu leio, 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 leio e acho que sempre tem mais alguma coisa, mais alguma coisa. E é por isso mesmo que eu tô aqui hoje com você, porque hoje, gente, ó, ela que domina o assunto e eu tô aqui Não, aprendendo. não domino nada, né? A gente está sempre Não, aprendendo, né? Ninguém ó, domina nada, ninguém vai saber tudo. eu tô aqui igual vocês aprendendo, que eu tô morrendo de curiosidade para entender um pouco mais. Vi as lives antigas que ficaram gravadas e fiquei simplesmente apaixonada. Então, assim, a nossa proposta hoje até a gente vai ver como é que vai ser essa live também, né, do público, da repercussão e tal, porque de repente, né, Márcia, a nossa ideia aí no ano que vem é fazer pelo menos uma vez por mês falando de arquétipos e indo mais a fundo nesses arquétipos. Então, assim, eu vi aqui que o nosso público é a maioria de terapeutas, né? Mas eu acho que mesmo assim cabe a gente falar um pouco aqui, né, dos conceitos de arquétipos e conceitos arquetípicos para que outras pessoas também, que não sejam da nossa área, possam entender, né, o que é isso. Então, bacana a gente começar falando sobre isso. E por que a gente escolheu essa coisa de desmistificar? Principalmente dentro do movimento, vamos usar o termo feminista, sem colocar muitas caixas, mas só para a gente guiar o nosso pensamento, tá? A gente vê que às vezes tem muito essa coisa assim, as mulheres se colocam numa posição de princesas que vão ser salvas pelos seus príncipes, não sei o que, e tal, tal, tal. E aí assume essa bandeira como se o conto de fadas ele fosse algo assim discriminador ou separasse, e na verdade não é. E, na verdade, quando a gente vai entender o que está por trás de cada um desses arquétipos que estão dentro dos contos, e aí a gente vai entender as figuras, né, que representam rei, príncipe, princesa, sapo, o que é isso tudo, você vê que é muito distante, na verdade, nem se relaciona com isso. Não é, Márcia? Então, Não, não se relaciona. Até brinquei numa live que eu fiz, né? As feministas ficam doidas quando a gente fala, mas não tem nada a ver, porque o conto de fada, ele fala o quê? Ele fala de um ideal humano, né? Somente o personagem central é o ser humano. Os outros que estão tudo em torno ali, a gente pode falar que são os seus instintos, são as adversidades da vida, são os dramas da humanidade, né? É o drama da vida humana, que é o quê? Você desce às profundezas do inferno, você lida com as tuas sombras, né? Eu aceito tudo aquilo que faz parte de mim, faço a individuação e vou em busca do divino, que termina com foram felizes para sempre, né? Então, é sempre isso, é o começo, meio e fim. E se você for esmiuçar, é a saga da vida humana, né? Uma hora eu tô triste, uma hora eu tô lá no meu inferno, uma hora eu tô lá no meu céu. Então, e o conto de fada, ele já começa, assim, derrubando o teu racional. Porque se você entrar com racional, com mente analítica, esquece, porque você não vai entender. Não vai entender porque ele precisa da sua intuição. Então, por isso que ele já tem aquelas coisas de tropeço bem no começo. Era uma vez numa terra muito distante, num reino que ninguém sabe onde ficava, na terra do céu poente. Ele já vai falando assim que é para sua mente analítica, para o seu racional, nem tentar conversar ali e se recolher. Para sua intuição perceber, porque é uma jornada intuitiva. O arquétipo, ele fala com a sua intuição. Então, vamos começar conceituando o arquétipo aqui, que a Michelle também sabe o que é o arquétipo, pessoal. Você quer conceituar arquétipo, Michelle? Senão eu vou ficar falando a live inteira. não, pode começar e eu acrescento aqui junto com Então, o você. arquétipo, né, ele vem lá... O Jung, ele compilou, né? O Jung trouxe mais para a gente numa linguagem palatável. Mas isso vem lá desde Platão, né? No plano das ideias de Platão, Platão já falava, né, no pensamento, aí o Plotino já foi inspirado por Platão e já trouxe isso mais para a parte depois de Cristo, que Plotino vai ser de 205 depois de Cristo, e aí vai passar por Santo Agostinho, tudo essa coisa, e quem vai realmente consolidar é o Jung, quando ele faz os estudos dele, se eu não me engano, em 1933, eu não tenho bem certeza. Mas é algo assim, depois que ele conhece Freud, que ele vê a teoria do Freud
do inconsciente, pré-consciente, né? E aí ele vai vendo que tem mais coisa do que o Freud falava, porque o Freud não acreditava muito na parte mística, o Freud era mais aquela coisa dos instintos humanos, e o Freud também tinha aquela coisa da mitologia, né? Que ele vai consolidar toda a psicanálise no mito de Édipo, vai ter também lá o Eros e Psique, Narciso, né? Então, Jung já começa a olhar, falando, tá, tem coisa na mitologia pra gente, tem material aí. Então ele começa a ver os arquétipos, estudar os mitos e ver os símbolos, né? E esmiuçar esses símbolos. Então o que ele vai falar? Os arquétipos, eles são os conjuntos de representações que existem no inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É como se fosse assim, a casa dos arquétipos, onde eles ficam alocados, é o inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo é a experiência de toda a humanidade. Toda a nossa ancestralidade está dentro desse inconsciente coletivo, né? Por que a gente tem medo de cobra? Por que a gente sabe que é uma onça? O que é uma mãe? O que é um pai? Tá tudo, são as vivências da nossa ancestralidade que estão dentro desse inconsciente coletivo, né? Então tá tudo ali dentro. Né? São as formas, como se a gente pudesse falar assim, né? Trocando Isso. num miúdo aqui, assim, bem simples, são as formas, né? E o Aí arquétipo, ele vem de arque, né? Que no grego, que fala o seguinte, é um protótipo, né? É um Uhum. modelo. Então, assim, seria um modelo, para quem nunca ouviu falar essa palavra, gente, seria assim, um modelo, um protótipo de alguma coisa. Na verdade, uma ideia, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma figura, vamos supor, só para ilustrar para vocês, da mãe, o que vem na sua cabeça toda vez que você remete a essa ideia de mãe? É exatamente isso, porque aí quando vier, Michele, vai vir para mim a coisa do cuidado, né, amorosa, aquela que protege. Então, todos esses conceitos que estão inconscientemente atrelados a essa figura, que é o arquétipo. Né? E assim como tem de mãe, tem de milhares de outras coisas, inclusive pessoal, para quem não é da nossa área, o que está por trás dos baralhos, né? O que tem por trás disso aqui, por exemplo, que é Lenormand, que é o baralho cigano. Na verdade, a gente tem 36 arquétipos, né? E esses arquétipos, eles vão trazer simbologias. Essa simbologia, quem foi que... Isso está dentro do inconsciente, porque foram todas as experiências coletivas da nossa humanidade que desenharam o que significa, por exemplo, vamos dizer aqui, a cruz. Né? Então, você olha uma cruz, você associa com o quê? Uma casa te traz o quê? Proteção, aconchego, segurança. Então, essa que é o significado do arquétipo. O arquétipo, ele é muito usado aonde? Filosofia, né? Então, a filosofia, ela vai esmiuçando isso muito. E a psicologia, né? A psicologia abraça muito também todos esses conceitos dos arquétipos para construir aí toda a sua base teórica, enfim. E a galera do marketing também, né? O A pessoal do galera do marketing ataca marketing. arquétipo. Aí você fala, o que é arquétipo? A Coca-Cola, gente, o McDonald's, aquela cor amarela e vermelha, né? A Land Rover, ela usa um arquétipo de liberdade. Compra esse carro que você vai acessar esse arquétipo de liberdade. Então, empresas, elas investem em estudo de arquétipo, os arquétipos dominam a logomarca, o marketing, a propaganda da TV, né? Comercial, né? A parte comercial, agora no Natal, o marketing está pesado aí. E usando o quê? Arquétipos, porque eles vão falar, não vão falar com o seu racional. Por que agora, não saindo do tema, mas tem tudo a ver com o tema, agora no Natal o povo tende a comprar mais? Porque entra no espírito natalino, que está onde? Nesse inconsciente coletivo, que é um arquétipo. Então, na hora que você vê, por que eu comprei tudo isso? Né? Você foi, o racional saiu, você entrou no emocional, você acessou o arquétipo. Go with the flow, e você nem sabe porque você está indo, mas você está ali, né? Você está ali no inconsciente coletivo. Até uma contribuição também aqui de arquétipo, né? Que a gente tem dentro do marketing, que é muito usado, né? Aqueles 12 arquétipos. E aí são escolas diferentes também, porque isso aí é muito mais recente, né? Esses arquétipos, essa categoria de arquétipos que eles englobam dentro do marketing. Por exemplo, se você quiser, eu quero me posicionar nas redes sociais, né? Todas as pessoas que forem estudar uma estratégia, amo os arquétipos publicitários.
todo mundo que vai estudar uma estratégia para que você se posicione dentro de uma rede social, né, nas mídias sociais, vai primeiro tentar entender qual que é o seu perfil, né, para que você possa ser mais assertivo com tudo aquilo que você fala com o seu público. Recentemente eu fiz uma consultoria com uma visagista. Não sei se vocês já ouviram falar. E a visagista, ela olha a sua imagem muito mais além, né? Não é só combinação de cor, não é isso. É a sua personalidade, né? É de fato você transparecer aqui nessa figura que vocês estão vendo aqui na sua frente, o que tem de fato de conteúdo dentro de mim. E aí eu fiz o meu teste de arquétipos, que deu um mago, inclusive. Então, eu acho bem interessante, se isso despertar alguma curiosidade em vocês, para quem não é aqui, né, terapeuta ou da área do marketing, eu acho bem bacana vocês darem uma lidinha, tem uns testes bacanas que, de repente, podem ajudar vocês aí na vida cotidiana de vocês. E tem também um trabalho que as pessoas fazem, que é de ativação de arquétipos, né? Então, eles estudam muito um arquétipo e ativam esse arquétipo para que você consiga, inconscientemente, receber a força daquele arquétipo. Mas sem esquecer que toda vez que eu recebo uma informação de um arquétipo que é forte, eu também estou recebendo, né? Eu recebo a luz e eu recebo a sombra. A sombra, então, exatamente. Então, ao mergulhar nisso, só tomem cuidado para que a sombra não ofusque a luz. Gente, ó, quem está entrando e que está fazendo comentários, vocês fiquem super à vontade para participar, vão perguntando, se tiver que nosso alcance, a gente vai respondendo, tá? E vamos entrar nos nossos contos, né? Agora. Vamos entrar nos contos. Então, desses arquétipos e desse inconsciente coletivo, o que a gente vai ter? A gente vai ter o inconsciente coletivo e a gente vai ter o nosso inconsciente pessoal. O que é que cada arquétipo significa para mim? Por exemplo, a cobra, eu tenho medo de cobra. A Michelle pode não ter medo de cobra, certo? Então, cada arquétipo, ele pode ter um impacto em você. É o seu inconsciente pessoal. Desse inconsciente pessoal, você entra na consciência. Então, esse foi o desenho, mais ou menos aqui, gente, bem raso do que o Jung falava, tá? Porque é muito mais, vai entrar numa coisa bem mais densa, que não é o tópico da live aqui. Então, eu trouxe o inconsciente coletivo para eles saberem que o arquétipo, como eu trocando em miúdos, os arquétipos moram no inconsciente coletivo e a gente acaba acionando, porque dentro do inconsciente coletivo também está o nosso inconsciente pessoal, a nossa consciência, o nosso ego. Então, tá tudo meio junto e misturado ali. Então, para falar de contos de fadas, o Jung, ele estipulou 12 arquétipos lá, que a gente vai ter vários heróis, sábio, o mago, a criança, até anotei aqui. Tem o herói, o fora da lei, o bobo da corte, o criador, o cara comum, o prestativo, né? O governante. Então, e aí ele vai ter aqueles outros, que é o self, o ânima e o ânimo, persona, a sombra. Então, no conto de fada, geralmente tem a sombra, tem o ânimos e a ânima, né? Vai ter o self, que é o final, né? Vou até já dar o spoiler. O final é sempre o self. O self vai conversar com o ego e fazer a individuação. Então vai ter o self, sombra. Sempre o vilão da história é o sombra. Então eu trouxe aqui para falar para vocês o conto de fada da Branca de Neve e da Rapunzel, se der tempo, né? Porque a Branca de Neve tem bastante elemento. Então, o que a gente vai falar do conto de fada? O conto de fada, ele não é a história da carochinha inventada da cabeça de alguém, não é. Ele é uma tradição que se passa de boca a ouvido e é uma tradição que vem de mito, gente. O mito vem lá da filosofia das escolas, lá do tempo de Platão. Então, no Banquete de Platão, quem já leu o Banquete de Platão e quem é nerd o suficiente para ler, né? Não sei quem é que gosta de ler. Lá no Banquete de Platão é o quê? É todo mundo reunido, comendo, bebendo e vão levantando filósofos e contando histórias, né? E os mitos são, no Banquete de Platão tem muitos mitos e tem os contadores de histórias lá que vão contando histórias. E o conto de fada, ele nasce do mito. Um adendo, será que você não estava lá? Hein? Mas não sei. Naquele banquete ali. Vai que eu era aquele, como é que é? Apolidoro? Acho que é Apolidoro. Tem um cara lá que conta um monte. Gente, eu adoro. E tem vários. Eu gosto muito da mitologia. Eu gosto do mito daquele jazão de ouro. Gente, eu tenho um mito para contar, que eu sei contar de cabeça os mitos. Mas voltando para o conto de fada. O conto de fada, ele vai ser o quê? Ele vai ser mais diluído do que o mito. Porque o mito não precisa te convencer de nada. O mito é o que é e pronto, acabou.
né? Atena nasceu da cabeça de Zeus, e se você quiser saber, ai, mas isso não tem sentido. Não tem sentido, mas é isso que está lá no mito, não tem interpretação. Já o conto de fada, ele já é o quê? Ele é mais diluído, ele entra numa simplificação do mito, mas vem derivado de um mito, tá? O conto da Branca de Neve, você vai achar vários mitos dentro dele. Um deles que eu falo para vocês é o mito do Narciso. Porque aquela madrasta que fica olhando no espelho não tem nada a ver com o mito do Narciso. Que fica ali só olhando, que nunca se viu no espelho, quando se vê, se apaixona loucamente pela sua imagem e morre cai dentro da água, né? Afogado. Sim. Então, tem vários mitos diluídos dentro do conto de fada. Eu dei a pista para vocês de um mito que está dentro do conto da Branca de Neve, que é o mito do Narciso. Mas o que o conto de fadas faz? Ele coloca em prova a saga da vida humana. Então, não é sobre a princesa que está lá esperando o príncipe no cavalo branco vir salvar ela do problema. Não é. Né? É um ser humano que está se... É como se fosse no sonho. É a mesma coisa do sonho. Que eu até brinco com o povo, né? O povo vem me contar sonho e fala assim, eu sonho com a minha tia, será que a minha tia... Não tem nada a ver com a tia. O seu sonho é o que a tia representa para você. É seu conteúdo latente, é você com você mesmo. É você e essas criaturinhas, quem faz círculo aqui sabe, né? É você e as suas criaturas todas ali pipocando. Então não é sobre o outro, não é projetando para fora, né? Então o conto também é a mesma coisa. O personagem central é uma pessoa e o restante não é. O restante são características da nossa vida, né? Mas pode falar, Michele. Eu faço astrosofia e aí a gente tem um módulo só de sonhos, né? Uhum. E estudamos muitos sonhos. E aí, por exemplo, uma pessoa que estudou 40 anos sonhos em consultório, que foi ouvindo, registrando e analisando. Uhum. E aí, assim, é exatamente isso que você falou. Até, isso é uma curiosidade, né, muito grande das pessoas, mas, assim, realmente é uma simbologia daquilo que você traz, que você faz de inferência sobre as coisas. Então, por exemplo, você sonhou com a água. É claro que tem certos, vamos dizer, arquétipos, que eles trazem uma informação para o coletivo, para todos nós. Exemplo, água. A água está sempre ligada à emoção. Né? Então, tem coisas que são, não tem discussão, elas são mesmo. Agora, o que está por trás dessa emoção, que são os símbolos que estão dentro de você, do seu inconsciente individual. Então, por exemplo, se eu falar assim, Márcia, eu sonhei com uma fruta muito ácida, você vai falar o que para mim? Eu sonhei com o quê? Você que tem que saber por quê. Não, de repente, você sonhou com limão. Aí eu vou falar para você, não, eu tava chupando abacaxi, né? Eu tava comendo abacaxi. Por quê? Porque é o que é o ácido para mim. E para ela é outra coisa. E aí, o que significa para mim comer uma fruta ácida? Só porque a gente fez essa ponte, porque, na verdade, gente, o universo ele sempre vai conduzindo a gente nas lives, na vida, em tudo, né? Por isso que eu te falei, é só abrir a boca que o espírito fala, né? A gente programa, mas eu sempre sai. Então, sobre essa questão de sonhos, quando, né, vocês tiverem essas experiências, é sempre tentar entender, eu sonhei com essa tia. O que essa tia representa para mim? Né? O que esse lugar representou para mim da minha infância? Então, entendeu? A coisa ela vem assim em códigos para que a gente vá fazendo as nossas interpretações. Então, isso é muito interessante, eu acho isso fantástico. Eu também sou apaixonada por isso. Exatamente, é assim que a coisa vai indo, né? E para vocês verem, gente, a questão de curiosidade aqui mesmo, né? Os contos de fada, eles vêm vindo assim, quem lembra na escola que estudou Esopo, né? Que era aquele cara que falava das fábulas, né? Que tinha a fábula da raposa e das uvas. Então, as fábulas também têm uma moral. E o que o conto de fadas prega? Uma moral também. Se você não entra no conto de fada com a sua intuição e com o que eu posso aprender aqui, você pelo menos vai entender que o bom vence o mal, né? Então a gente está deixando de ensinar isso para as crianças, né? Colocando as meninas numa questão de tipo assim, não, você não vai ficar esperando o homem ideal. Não tem nada a ver com esperar o homem ideal. A criança sabe mais do que a gente, porque ela acessa a intuição muito mais do que o adulto. Então é um jeito de você desenvolver a intuição tanto no menino quanto na menina. Então leiam contos de fadas para os meninos também, para as meninas também, né? E expliquem para eles que o herói, ele está salvando, o herói é só uma parte daquela pessoa,
Não é o herói que vai salvar aquela pessoa. Então eu vou entrar agora para vocês verem, por exemplo, a Branca de Neve. A Branca de Neve começa com a mãe sentada na varanda, bordando, e ela fura o dedo, cai o sangue na neve da janela, e ela olha aquele sangue naquela neve branca, mais a madeira da janela negra, e ela tem... E ela tem tipo uma premonição, né? Aquilo ali é como se fosse uma... Ela tem um desejo, né? Ela coloca ali uma intenção, né? Que ela quer ter uma filha com aquelas características. E o que ela está fazendo nisso daí? Ela já está prevendo o que vai da Branca de Neve. Porque se a gente for olhar o simbolismo do vermelho, do branco e do negro, né? Do preto, da cor preta, o que significa o preto? O preto é quando você desce no inferno da tua alma. É o fundo do poço. É quando você chega lá no fundo do poço e não tem mais para onde cavar. Esse é o preto, né? O buraco negro, é a sombra, é lá embaixo. O que vai ser o branco? O branco vai ser a purificação. Quando você começa a olhar e falar, não, para baixo não dá mais. Eu tenho que subir. Eu começo a ver a luz no fim do túnel. É o branco, né? É a minha aceitação. É eu aceitar quem eu sou. É eu olhar para todas as minhas sombras e falar, vem aqui que você faz parte de mim. Não simplesmente jogá-la lá embaixo do tapete ou fechar lá naquele poço, né? Sim. E aí, quando eu passo para a purificação, o que o vermelho significa? O vermelho vai significar o quê? Ascensão ao céu, ascensão com o divino, né? Então, ela já prevê naquela coisa ali o que vai ser a vida da Branca de Neve, né? Que vai ser o que? Ela vai cair na floresta, porque ela vai ter uma madrasta, ela vai passar por uma purificação e vai fazer a ascensão quando ela encontra o príncipe, né? E o príncipe, ele vai ser o que nessa história? O príncipe não é um homem que vem salvá-la. O príncipe é o divino dentro de cada um de nós. Toda mulher tem uma parte, como o Jung falou, o ânimos. E todo homem vai ter a ânima. Que é o yin e yang, né? Dentro de mim tem uma parte masculina, que é uma carga masculina. Dentro de um homem tem a carga feminina, que é responsável pelo quê? Pela intuição, pela emoção, pela sensibilidade, né? A mulher também tem a carga masculina, que é a força, que é projetar para determinação, para eu vou fazer isso. Então, vocês estão entendendo que é tudo uma pessoa só? Que não é um príncipe que veio buscá-la, que é uma parte de dentro dela, que é uma parte de dentro desse herói, que é a Branca de Neve? Isso. Então, uma coisa interessante que você falou é a respeito das crianças, e a gente que tem filho, né, pequeno, a gente percebe que, na verdade, essa pureza toda que eles chegam até aqui, né, eles são isentos do julgamento, né? Então, realmente, assim, eles estão ali prontos para viver. Você vê que tudo eles querem experimentar, e são destemidos, e coloca na boca, e sente o gosto, e se joga, e chora, e bate, quando ama, abraça, não tem distinção de ninguém, branco, preto, amarelo, rosa, azul. Então, realmente, quando eles entram em contato com os contos de fadas, aquilo é estimulante, né, para a imaginação, aquilo vai trabalhando isso tudo dentro deles. Esse julgamento é nosso. Esse julgamento de feio, de bonito, de certo, de errado, não, isso é nosso. Fomos nós que fomos nos contaminando, né, ao longo da vida, que hoje que a gente quer separar tudo em caixas, né? Porque se a gente usasse e absorvesse só o que traz de bom, os contos, e traz muita coisa boa, porque traz muita explicação sobre nós mesmos. Na verdade, é uma representação de nós e da vida humana. Uma coisa super interessante que você falou da questão da Branca de Neve e da questão da madrasta, é porque até a Disney ignora também o que aconteceu com a mãe dela, né? Então, assim, a Disney deixa mais assim no formato que ventável, né? O que vai dar sucesso de bilheteria, né? Né? É um comercial. Mais possível. Mas, assim, existe também uma história, né? Que parece que a Branca de Neve nasce e a mãe morre logo após, né? Isso, a mãe. Né? E o que significa isso quando a mãe morre logo após, né? A mãe morre logo após é o quê? É o reino que vai deixar de ser fértil. Porque a rainha é responsável pela fertilidade do reino. Tem um outro mito que eu gosto muito, que é o mito do rei Arthur, que vai falar sobre essa fertilidade da terra que está ligada à rainha. Enquanto não casa com a Guinevere e constitui os cavaleiros da Távola Redonda, o reino não passa a prosperar. Então, a rainha, ela é a fertilidade do reino. Então, o rei faz o quê? Para o reino não cair. Por isso que ele casa exatamente. Não é para colocar uma mãe para Branca de Neve. É porque, no simbólico, o reino
precisa da figura feminina. E Branca de Neve é um bebê. Não vai dar para ser a rainha. E esse reino vai ficar infértil. Então ele se casa com uma madrasta. E a madrasta é o quê? Ela é fútil, vaidosa e ela só pensa no espelho. Ela quer ser o quê? Bonita, linda, maravilhosa. E a madrasta que ela vai representar o quê, gente? O que vocês acham aí? Tem alguém que fez uma pergunta aqui. Tem livro do significado dos contos? Tem. Uma da escola junguiana, o nome dela é Marie-Louise von Franz, tá? Ela tem um livro chamado O Simbolismo dos Contos de Fadas, e ela tem uma sequência de livros que vai falando ansiedade nos contos de fadas. Tem também o Bruno Bethlen, que fala a psicanálise dos contos de fadas, mas a Marie-Louise von Franz, ela é a que estuda mais a fundo e ela foi discípula do Jung, ela estudou com o Jung. Eu não sei se ela já morreu, eu não tenho essa informação, mas até 1996 ela estava viva ainda, então pode ser que tenha morrido, não sei, mas os livros dela estão aí, tem na internet, dá um Google em Marie-Louise von Franz. Tá? E no Bruno também, né? Depois a gente no Bruno. O Bruno, ele vai mais na pegada psicanalítica. Isso. E a Marie-Louise, ela vai realmente no simbolismo junguiano. Tá? E o Bruno, ele vai fazer essas duas amarrações, mas ele vai puxar um pouco para essa coisa dos ensaios de sexualidade, entende? Ele vai entrar numa outra esfera. Mas também é muito interessante, né? Porque dá para interpretar de várias formas, né? A filosofia interpreta numa jornada, tem a jornada do herói, do Joseph Campbell, que a filosofia vai interpretar os contos nessa jornada do herói, né? De um ser humano mais íntegro no final, daquela luta do bem e do mal. Sim. Então, depende da pegada que você gosta mais, né? Foi a Suelen perguntando. Se é mais filosófica, né? Se você quer ir mais para a escola junguiana, a Sueli. Você é terapeuta, Sueli? Depois você escreve aqui pra gente também. Aí você estava falando da madrasta da madrasta, né? Até anotei aqui para mim não errar quem é a madrasta, tá? A madrasta, ela é a personalidade. Uma personalidade narcisista, ela é uma sombra. A madrasta é a sombra da Branca de Neve. Né? É a sombra. Então, é uma sombra como? Sombra cheia de defeitos. É o que está escondido. Ela é fútil. E ela faz o quê? Por ela ser sombra, ela arranca e ser a personalidade, ela tira o pior do ser humano. Ela faz o quê? Ela trapaça, ela usa de todas as artimanhas para ela continuar sendo a mais bela do reino. Quando a Branca de Neve mente, né? Manda matar, sem escrúpulo nenhum. Então, a madrasta no conto, ela é a sombra, é a personalidade com aquele medo, né? Ai, porque eu vou cair do meu pedestal de mais bela, que não aceita a envelhecimento. A nossa sociedade está muito assim. Envelhecer é crime. Né? Nada contra quem quer a cultura, mas assim, gente, eu vejo pessoas assim, de 70 anos, que estão muito lindas. E estão só cuidando realmente do corpo. Eu já vejo gente de 35 que não tem nada na cara já botando botox. Sabe? É ordinária. A gente tem que saber envelhecer. Então, é o que o meio está aplicando na gente, a gente está comprando, né? Então, o conto, se você começar a destrinchar, dá para destrinchar até para a atualidade. Depende do tipo de vertente que você quer tomar. Né? Então, a madrasta é essa coisa aí que tem um mito do Narciso aí escondido. Lembra que eu falei no começo? Que o mito está diluído no conto de fada? A gente já achou o mito do Narciso aqui na madrasta, que tá sempre do espelho, né? E aí o espelho, você é a mais bela, é a ninfa Eco, que fica lá, ele fala lindo, ela fala lindo, lindo, porque a ninfa só repete o que ele fala, né? Então ele se sente cada vez mais maravilhoso, e ela fala maravilhoso, então vai amarrando, né? E o espelho, qual que é a parte desse espelho aí? Porque tem uma hora que o espelho fala a verdade pra madrasta, né? Tem uma hora que ele fala, você não é mais bela, Branca de Neve é mais bela que você, né? E o espelho é o sábio. É o sábio. O espelho é a hora que ele é o sábio. O sábio, né? Ele não mente. Exatamente. Né? Ele não mente. Ele fala pra ela fica enfurecida.
Ela fica enfurecida e manda chamar o caçador, né? O caçador vai levar a Branca de Neve para a floresta e ela quer o coração da Branca de Neve. Por que Sim. ela pede o coração? Porque ela quer a essência da Branca de Neve. Aonde está a sua essência? Não é no seu coração? Eu ia dizer que ela quer o que é de mais valioso e puro Ela quer a dentro dela. essência da Branca de Neve, porque ela quer tudo que a Branca de Neve é, mas ela não consegue ser. Ser. Então, ela quer a Aham. essência da Branca de Neve. Então ela pede o coração, E né? aí falando E bastante também da inveja, né? exatamente. Ela quer a Branca, ela quer a essência da Branca de Neve, ela quer o coração. E eu acho que no livro dos Irmãos Grimm ela quer comer o coração. Ela come o coração de javali, né? Na verdade, no conto, no No livro. conto, no livro. Ah, Ela sim. come o coração, mas o coração de javali. Ela manda cozinhar o coração e come. Então ela quer possuir aquilo que a Branca de Neve tem de mais puro, que é o coração, né? Que é a Uhum. alma humana, porque a Branca de Neve, nesse nosso conto, ela é a alma. A alma. Uhum. Ela é a alma da história, né? Então ela é a parte mais pura. Ela é a alma. Né? Ela é o central da história, ela é o personagem. E o restante são as coisinhas ali orbitando, né? São sombra, tem o selfie, aí vai ter. A gente achou o sábio. Aí ela vai para a floresta. Eu anotei o que o caçador representa. Eu Porque um estava até caçador. pensando aqui, Márcia, Fale. ela é pura, por isso alva como a neve, né? Isso, exatamente. Né? E o caçador eu não me lembro, acho que eu não anotei o que ele é. Deixa eu ver onde que eu anotei em algum lugar. Eu anotei em tantos lugarzinhos, gente. Eu vou escrevendo em tudo quanto é papel que eu acho. Depois eu não Eu sei onde eu sei como é que é. escrevi. Eu começo E num depois, caderno, vendo um lugar. Eu não sei, o caçador eu anotei aqui, daqui a pouco ele aparece na minha anotação. Mas aí ela vai para a floresta. O que vai significar essa floresta? A floresta é o caos. Né? é o Ela sai do castelo onde ela desconhecido, está né? produção, ela estava protegida. Aí o caçador leva ela para passear, fica com dó de matá-la e solta ela no meio da floresta e manda ela correr. Então é o desconhecido. É o desconhecido. É onde ela começa a jornada de autoconhecimento. Ela vai mergulhar dentro do Dela mesma. desconhecido dela mesma. É um Uhum. mergulho para dentro de si, né? É um Qualquer, mergulho para qualquer, dentro de si. qualquer semelhança com a realidade, né? Não é mera coincidência, né? Porque é Não, o que a gente faz o tempo todo com a gente, né? Fazer esse mergulho para exatamente. dentro da gente, para entender os processos, entender quem a gente é, né? E entrar nessa floresta, Exatamente. né? Que a gente está entrando nessa floresta aí o tempo inteiro, né? O tempo Ó, inteiro, né? O às tempo vezes está inteiro. congelando para você a tela ou não? Não, para mim não. Não, então tá. Às vezes Não, tô você te fica vendo. um pouquinho congeladinha, mas volta, assim, é bem rapidinho, nem Eu fica. tô te vendo normal, não sei o que é aqui. Então, ela entra nesse mergulho interno. E o que ela vai achar ali dentro dessa floresta? Ela acha uma Ah, casa com 7 anões. Quem são esses 7 anões? Aí a gente pode falar que esses 7 anões são várias então, coisas, né? Não pode falar, Michelle, o que você pensou? não, eu acho, são os instintos, né? As criaturas, os instintos, né? E tudo isso que ela vai encontrando ali dentro da floresta, né? São os 7 pecados Pecados capitais, né? Porque um capitais. vai chamar preguiça, o outro vai chamar mestre, um chama dengoso. Mas aí também tem a gente pode trazer para uma vertente mais holística aqui, são os nossos 7 corpos sutis. São as nossas 7 dimensões, né? É a dimensão emocional, a psicológica, é o mental concreto, é o corpo búdico lá em cima, que é o mestre, né? Tem um que é o Quando eu mestre, que vi é o mais tranquilo. a sua live, que eu vi você falando dos corpos sutis, nossa, eu viajei profundamente. Eu falei, gente, que incrível isso, né? Mas Pode isso ser assim, considerado 7 chakras, então depende. Você pode pegar e ver o que faz sentido para você. 7 chakras, 7 instintos humanos, os 7 corpos. Posso quebrar também em tríade mais os 4 elementos, né? A sim, tríade aham. divina, mais os 4 elementos, terra, água, o fogo e o ar. Então, esse Mas eu acho que 7, está ele mais é na linguagem popular e no consciente coletivo, né? Não é só no é os inconsciente. 7 pecados São os sete capitais. pecados. Uhum. Os 7 pecados capitais. Então, ela entra dentro dessa casa, desse interior todo desorganizado, porque a casa tá uma bagunça, né? Eles E são se depara com bagunceiros. isso. Eles Uhum. são bagunceiros, né? Ela chega lá, a casa tá toda desarrumada, não tem cama arrumada, louça na pia, ela arruma tudo, né? No conto mostra que ela organiza tudo, ela limpa tudo e cai cansada na cama, né? E eles chegam da mina.
O que que é a mina? A mina é um pouquinho mais lá no inconsciente, é o conteúdo do inconsciente vindo para a consciência, né? A mina significa isso, porque a mina, o que que eles eram? Mineradores de pedras preciosas, né? Não sei se fica claro, se alguém já pensou nisso, mas as pedras preciosas vão ter outras, o diamante, que eles são mineradores de diamantes, né? Vai ter uma outra simbologia que a gente podia ficar horas falando aqui, Então, né? assim, Então, eles eram mineradores, então, de pedras preciosas, ou seja, remetendo a essa pureza total, né? A essa pureza aham. e essa fortaleza. Entendi. É, Uau! transformar o inconsciente É, dela é um diamante bruto, entende? Porque nossa, que fantástico. é um diamante bruto. Daí começa o quê? Ela começa a viver ali, ela se harmoniza, ela é o elemento, a alma harmoniza aqueles 7 pecados. Ela coloca todo mundo na polaridade positiva. Ela tá em harmonia, ela tá tranquila. Aí a danada da bruxa resolve perguntar pro espelho. E o espelho não pode mentir, porque ele é o Meu sábio. sábio. Porque ela Uhum. ficou um tempão sem perguntar. Ela estava feliz, né? Se sentindo a Ah, dona. ela foi embora, eu sou a dona, eu sou É, a ela mais estava se bonita, a mais sentindo. maravilhosa. Então, só para quem está entrando agora, a gente está aqui falando agora do conto da Branca de Neve, né? E falando que ela vai para a floresta, né? Que na verdade o caçador não mata e ela fica na floresta, ali naquele ambiente completamente desconhecido. Ela entra nessa casa que é o quê? Na verdade, o mundo dela interno, né? E se depara com a representação dos 7 anões, que são pode ser esses 7 pecados capitais, ou dentro do nosso universo holístico, os chakras ou os corpos sutis, né? Então, tudo que remete aí ao número 7. E aí agora a gente está falando que o que ela faz? Ela organiza, ela começa a harmonizar e a se relacionar com todos esses anões, que são, né, pedacinhos, e aí a história agora vai continuar, tá? Qualquer dúvida, a gente pode ir perguntando aqui, tá? A gente vai Daí respondendo. ela organiza tudo aquilo e ninguém sabe por que cargas d'água, mas é aquela coisa da sincronicidade do Jung, alguma coisa, o universo conspira. A danada da bruxa vai perguntar lá pro espelho. Aí o espelho fala: Branca de Neve ainda tá viva. E de novo, naquela personalidade, ela faz o que ela vai nas profundezas da maldade dela, sombra, e Da sombra, se disfarça de bruxa, vai com uma maçã envenenada na mão, fingindo de velhinha, passeando ali pela floresta. Ela descobre onde é a casa dos 7 anões, porque o espelho não pode mentir e mostra. E ela chega lá, e a Branca de Neve tá quietinha fazendo a limpeza, e os anões falam para ela: nunca fale com estranhos, né? Não fala com ninguém. É aquela coisa assim da nossa intuição, né? Tipo, não vai Uhum. ali, né? Os anões nessa parte, eles vão na questão da intuição, dos instintos. Não fala com estranho, tá tudo tão bom aqui, o que, que você vai mexer lá? Por que, que você vai lá? Ela vai. Acho que eu não devo comer isso aqui, acho que eu não deveria, né, beber essa água. Uhum. Muitas Isso vezes que, na a gente verdade, passa por cima da nossa vontade, da nossa intuição, do nosso querer, né? Para satisfazer o outro. É o que a Branca de Neve faz. Ela trazendo não aqui, quer comer a né, maçã. para os nossos dias atuais, que a gente já viu aqui, que dentro desse conto tem várias coisas atuais, né? Tem a nossa parte narcisista, né? Tem a nossa parte de querer ser o mais bonito, o mais especial, de não às vezes aceitar a realidade dos fatos, e ainda a gente tem que lidar com a nossa parte mais escura, e essa parte mais escura tende a levar a gente para um lugar mais sombrio, e muitas vezes a gente não quer aceitar isso, né? E aí a gente quer que alguma coisa vá para bem longe de nós, que é por quê? Porque se eu mando essa coisa para longe de mim, eu não preciso ficar toda hora me confrontando com isso, né? Porque senão, se eu olho para essa Branca de Neve o tempo inteiro, eu tenho que me lembrar que eu vou ter que começar a me olhar de outro jeito no espelho, que eu vou ter que me achar bonita, né? Que eu vou buscar em mim outros. Talvez eu não seja branca como a neve, com meus cabelinhos negros, mas que eu tenho outras qualidades. Então, eu tenho muita coisa interessantíssima assim, né, nesse conto. E sobre essa questão, por exemplo, da intuição, quando os anões falam para ela não falar com os estranhos, é exatamente aquilo que todos os dias
o universo tenta trazer para a gente através de uma pessoa, através de uma mensagem de WhatsApp, através, né, às vezes até de alguma coisa na televisão, e te dá uma sensação de que você, isso aqui eu não deveria fazer com essa pessoa, acho que eu vou ligar para essa pessoa amanhã. Aí você vai, insiste e faz hoje, agora. Aí você tem aquela coisa super desagradável, né? Por quê? Porque você não respeitou aquela mensagem que foi passada para você, aquela intuição, como agora a gente vai falar da Branca de Neve, que acabou saindo também, né? E falando com estranhos. Então, aí ela fala com a bruxa fala com ela, oferece a maçã, ela não quer, mas aí de novo ela cede, né? Aí a Branca de Neve fala para ela, fala, não, muito obrigada, não quero. Mas aí a bruxa vai num ponto ali no gatilho, ela bota o dedo na ferida. A hora que ela fala assim, mas não tem nada que você deseje? Aí tá o problema. Tinha um desejo que ela não reconhecia, tinha uma coisa que ela escondia dentro do coração dela, tinha um desejo lá no coração. Aí ela pega a maçã, morde e cai morta. Porque aquela coisa, ela estava se organizando, mas ainda ela não tinha feito a coisa da unificação, né? Que o Jung propõe, que é aquela coisa da individuação do ego e do self, né? É aquela junção mesmo, é juntar o divino, é passar para a parte vermelha, né? Atingir o divino, fazer subida de chakra, né? É sair do cardíaco e ir para cima, né? Passar aqui do basicão, né? Dos três, né? Então é essa parte que tinha um desejo latente, que ela não expressava, é aquela coisa da a gente não, aquela coisa que a gente, aquele desejo que a gente fala, mas não vai dar, que a gente esconde lá no porão do nosso inconsciente, e ele fica ali, né? Fica ali, fica ali, fica ali. Então tinha esse desejo na alma dela. Aí ela morde a maçã. E aí a bruxa, feliz da vida, vai embora, né? Aí tem Então, também, né, quando o arquétipo da maçã. a maçã, a maçã ela vai, por que que Sempre, ela, né? desde sempre ela vai significar o quê? A tentação, né? É o que é um desejo É um proibido, desejo, né? né? Você vê que a Apple, né, usa essa maçã mordida porque é o quê? Dentro do nosso inconsciente, nossa, é uma coisa que eu desejo muito, que eu quero muito É um ter, é muito desejo, é um especial, desejo, né? É um desejo, né? Então, é um desejo. A maçã, sedutor. ela vai significar o desejo. E ela tinha o desejo. Quando a bruxa fala para ela, não tem nada que você queira, ela aceita a maçã, porque tinha um O desejo no fundo desejo do estava coração, ali dentro do coração. Uhum. né? Então é essa coisa ali, daí se a gente pode ir para outra e destrinchar mais um pouco, entrando no que era esse desejo, né? Mas aí o que acontece? Os anões chegam, veem ela daquele jeito, colocam ela num caixãozinho lá de vidro, na da Disney vai ficar no caixão de vidro, no livro não me lembro, e ficam ali venerando aquela beleza, porque eles não acreditam que ela está morta, porque a alma está ali intacta, aquela pureza, eles não acreditam. E aí tem um príncipe passeando e vê aquela beleza. Mas o que é o príncipe? Né? Branca de Neve é o corpo físico. É a gente na matéria. É a gente aqui nesse mundão aqui no 3D, né? Aqui no mundo da casa, carro, apartamento, nesse mundo mais metafísico. O príncipe, ele vai ser o quê? O príncipe é o espiritual, gente. O príncipe é o divino. O príncipe não tem nada a ver com o homem que veio salvar. É o encontro do corpo e da alma, né? Da alma e do espírito, porque a alma é uma coisa e o espírito é outra, né? É quando Então, é o encontro do transcende, né? espírito. Isso. O príncipe, ele vai ser o quê? Quando ele chega, e o beijo do príncipe é como se fosse o sopro divino de Deus. Deus sopra lá na mitologia, né? Qualquer Sim, mitologia, Yorubá ou no mito mesmo da criação de Gênesis, Deus não faz o homem de barro e depois não sopra, sim, sopra. Uhum. né? Então o príncipe, ele significa o divino, o sopro divino. O beijo é o sopro divino que traz a Branca de Neve para a vida de novo. E aí a Branca de Neve, alma, passada por todos os seus instintos, né? Ela venceu todos aqueles instintos. O ego teve a unificação do self e do ego, né? Ela fez esse processo de unificação e aí se encontra com o seu espírito divino e vive feliz para sempre. O que é o feliz para sempre, né? É que ela passou por todas aquelas provas da premonição da mãe dela. Ela foi no fundo do poço, no inferno da alma. Ela passou pela purificação e agora ela encontra com a parte divina dela. Ela fecha esse ciclo alquímico, né? Que tem quem E gosta também, aí tem muita coisa ela para pesquisar na desperta. alquimia medieval. Sim, ela desperta. Aí ela Desperta na desperta. matéria.
Sim, né? desperta Sai na dessa coisa, matéria, mas transcende. esse despertar, é isso que eu ia falar aqui, né? Esse despertar, que é uma palavra que hoje a gente usa muito, né? Dentro de todo esse Uhum. mundo holístico, espiritual, que é quando você realmente vai compreendendo toda a grandiosidade do seu ser fora casa, carro, casa, carro, A casa, carro, trabalho, apartamento. né? Então, assim, aí você entende que você é um ser muito maior do que isso, né? Muito mais amplo, né? E que a sua espiritualidade, se você houver uma desconexão total entre o seu eu e a sua espiritualidade, você sempre vai achar que está faltando alguma coisa, né? E a gente precisa desse pedaço nosso. Acho muito fantástico isso, simplesmente Então, lindo. é a união do homem com o divino, Com o né? É aquela divino, coisa, sim. né? É o homem e o divino. É o encontro, né? Unificou, né? É a volta ao E, Pai. e todos eles Entende? começam com Era uma vez E e termina foram com foram felizes felizes para para sempre. porque eles têm essa completude do início, do meio e do fim, dessa construção que vai fazendo para a gente entender, né? E quando acabar, São vai acabar construções. bem, Exatamente. É isso né? que a gente. Por isso que eu falo. É muito mais profundo do que simplesmente botar numa bandeira feminista e falar: não vou contar o conto de fada para meu filho nem para minha filha, porque vai ensinar ela a esperar por alguém para salvar. Não é. Não é, porque você, se você entender o que você está falando e você contar um conto nessa plenitude, eu conto pro meu filho, desde que ele é pequeno. Pequeno agora já não é mais, né? Tem 14 anos. Mas às vezes ele pega e me pede, fala, conta uma história aí. Mas não conta de história de criança. Daí eu entro nos mitos, né? Aí esses Sim, dias eu contei para ele o mito de Perseu, que roubou o fogo lá de Zeus. Daí eu já entro mais na mitologia. Você entende que tem que começar com o conto de fadas? Uma sim, forma mais lúdica? mas aí também, Márcia, assim, a gente também, tirando, o que que acontece? A gente tem a grande parcela do senso comum, né? E que vai interpretando as experiências vividas e o mundo à sua volta de uma forma muito sensorial, de uma forma assim, sem muito a fundo também, sem fazer muita reflexão, entendeu? Porque é a nossa sociedade, né? Que é muito do aqui, do agora, do ter, nananã e tal. Então, assim, é difícil você dar um passo além e você tentar interpretar um conto de fada indo mais profundamente no que aquilo significa. E às vezes, de repente, também existe uma certa limitação, porque a pessoa também não quer, entendeu? Ver. Então, aquilo que está, de fato, comercialmente sendo vendido ali, o que está sendo comercialmente vendido? É essa história que todo mundo vê, de que ela foi salva por alguém e tal. É que nosso universo aqui, que agora a gente está conversando, com todo esse público que está aqui com a gente, é um público que tem também o interesse de entender o que está por trás. Eu acho também, gente, que o conhecimento, até uma coisa assim, um adendo também que eu quero fazer, sobre assim, o quanto que a coisa está ficando crítica, né? Porque assim, estudar não é arrastar para cima e ler uma paginazinha, né, que abre ali no Google, né? Sabe como? Não, né? Então, assim, igual a Márcia está falando, ela indicou livros, né? Quem de repente gostar dos temas pode mergulhar mais profundamente nesses livros. Saiu uma pesquisa recente aqui no Brasil de que o brasileiro não está lendo nenhum livro por ano. Nenhum. Arregalei o olho. Agora. A pesquisa real, Eu e a acho, eu pesquisa hoje é foi agora no diferente. Eu segundo começo a ler semestre. tipo 10 livros. Eu tô com um aqui Eu do Kai também. Baileyon, aí eu tenho outro na Aham. gaveta. Eu leio, eu vou por todo lugar da casa tem um livro. Aí eu leio 2 páginas de um, 2 páginas de E outro, isso, ó, anoto mas num isso é uma papel, anoto no média, outro. né? Isso é uma média, mas vamos dizer assim, a Márcia lê 10, né, por mês, vamos supor, eu leio 6, 7. Então, assim, a gente tem ainda as pessoas que leem pelos outros que não leem nada. Então, essa média aí, ela na verdade nem contempla a Nem com realidade dos tempo. fatos. Então, assim, o conhecimento, assim, para ele se solidificar, para ele entrar, para ele expandir, é isso que a gente está fazendo aqui. Eu entender um pouquinho, eu realmente nunca li nenhum livro, mas eu estou aqui, entendo um pouco dos arquétipos, entendo de outras bases, estou me colocando aqui para tentar aprender. E também, se for algo muito do meu interesse, eu vou buscar os livros para tentar entender. Porque senão a gente fica querendo ter tudo muito mastigado, a gente quer tudo assim muito resumido. Eu passei a Né? minha percepção, né? Mas você precisa ler, beber direto da fonte para ter a sua percepção. Não compra a Isso. minha verdade como a sua verdade. Vai ler os livros do Jung, ele tem um livro chamado Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo,
onde ele fala bastante desse mundo de arquétipo, explica o inconsciente coletivo. Aí ele vai ter outro também, que é O Segredo da Flor de Ouro. Tem vários livros do Jung. Eu só não recomendo ler o livro vermelho, que o livro vermelho é um diário dele, é bem confuso. Mas quem quiser ler também é um diário dele, né? Você leu? Eu comecei e não gostei, aí eu fui para os outros, eu tô na minha fila. Mas um livro que, para quem gosta bastante também, tem Jung, a Psicologia Analítica, né? Então tem bastante coisa para. Eu gosto bastante. Se eu puder dar uma dica para você escolher um desses primórdios de psicanálise para ler, seria o Jung. O Freud, ele já é uma leitura densa, tem que gostar do Freud. Eu fiz psicanálise, mas eu me identifico muito mais com o Jung do que com o Freud. Né? Eu gosto, mas o Jung tem a minha pegada. O cara era místico, ele gostava de mitologia, ele sempre gostou disso, da coisa do sonho. Então tem muito livro aí para ler. Sim. Não, mas o que eu só comentei aqui é que eu acho que a gente está sempre colaborando, né, com Não, a gente diversas traz aqui, pessoas. né? Quem não tem preguiça de ler, manda a nossa live para frente, né, Para a Michelle? gente se estimular, por exemplo, ai, Mi, como é que eu começo? E aí, gente, a gente pode começar do zero. Eu nunca li um livro, sei lá, vou pegar um desse Finura aqui, vou começar a ler, sabe? E aí, depois, daqui a pouco, eu me desafio a ler um pouco mais, sabe? Vou trocar livros com as pessoas, para a gente voltar um pouco a essa cultura, né? Do estudo, da biblioteca. A gente que tem filhos, e fazer esse estímulo dentro da nossa casa, antes de dormir, pegar e ler um livro com nossos filhos. Domingo agora, meu marido começou a ler um livro, eu comecei a ler outro livro, né? E nossa filha não queria dormir, porque ela tinha tirado uma sonequinha na hora errada. E aí, quando ela viu que a gente estava assistindo ela foi lá no quartinho dela e pegou os livrinhos dela, né? Aí pegou os livrinhos dela e deitou lá junto com a gente para ler. Então você tá vendo que assim, não é muito discurso, é o que você faz, né? E aí a gente não ligou a televisão, sabe? Aí eu achei tão incrível assim, a gente ter tirado esse tempo em família para fazer isso, que eu falei, gente, que legal. Quando eu tiver oportunidade, eu vou comentar sobre isso. É a oportunidade. Você ficou sem som. Você tá sem. Ah, voltou. Voltar realmente a ler. Voltou? Acho que estava Voltou. tentando entrar alguma ligação aqui. Então é isso, só que essa coisa da leitura, essa coisa do estudo, da gente, é muito legal a gente falar sobre esses assuntos, por quê? Porque toda vez que a gente vai plantando sementes, a gente vai semeando, né? E aí uma pessoa entrou aqui semana passada e viu sobre o sagrado feminino. Na semana anterior, a gente falou sobre essa parte de transição de carreira. E aí vai indo, vai indo, vai indo. Tem alguma coisa que toca você. Você fala, cara, isso daí é muito legal. Putz, eu quero, né? Quero entrar mais fundo nisso daí. E aí a gente está sempre, sabe, eu acho que levando mais, né, consciência e conhecimento e tal. Estamos juntos aqui, tá, gente? Uma jornada de autoconhecimento que não acaba nunca e aonde a gente está sempre se apoiando para saber um pouco mais sobre as coisas, né? Uhum. Sejam bem-vindos. Dá tempo de falar da Rapunzel, Mi, ou não? Dá para a gente começar. Ó, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram comentar sobre Branca de Neve, alguma coisa que vocês percebem, sei lá, qualquer comentário, qualquer pergunta, escreve aí nos comentários, tá bom? Eu falei de uma forma bem, assim, sucinta, né? Eu dei uma compilada na Branca de Neve, eu peguei os pontos mais, assim, que dava pra falar do caçador. O pai da Branca de Neve, você vê que não tem quase nada na história. Por quê? Porque o reino, ele não aparece na história. Então, o que ele é? Ele é só um elemento, não tem a nobreza na história. A história, ela é toda dominada por quem? Pela Branca de Neve e a madrasta, a personalidade dela sombra, na busca do divino, que é o quê? Para ela se tornar um ser realmente que vai reinar naquele reino e trazer a prosperidade para o reino. Porque o rei e a rainha, eles estão muito ligados nessa coisa da prosperidade do reino e os dois vão para aquele arquétipo do governante, né? Os dois juntos, porque é o que estão mais perto de Deus, né? Porque o rei, ele era o quê? Representante de Deus na Terra. É o que está perto do divino. A coroa me liga ao divino. O anel, né? Que não tem começo, nem meio, nem fio. A coroa, ela é... As duas polaridades, né? Exatamente. O rei, ele vai significar assim, né? O rei, ele é a matéria, né? A coisa aqui na Terra. A rainha vai ser a parte espiritual. Entende? Ali os dois, mas os dois juntos, porque não dá para separar. Sim. Né? A Rapunzel, ela começa como? Começa com uma família, um casal que não podia ter filhos, né? E aí, magicamente, a mulher engravida e começa a ter aquele monte de desejo de grávida e ela quer comer rabanete, né? Rapúncios no conto. E aí eles moram perto de uma plantação de rabanete. E
uma plantação, uma casa sombria, nunca vê ninguém na frente, o, o marido vai lá, bate palma, pede, chama, chama e ninguém aparece. E aí ele vai, entra na horta e pega lá um pouquinho de rabanete. E quando ele tá saindo com os rabanetes roubados na mão, aparece a dona da plantação da horta, né? E fala, o que você tá roubando aí? E ela é uma bruxa. Aí ela joga uma maldição, fala que vai matar ele, porque é aquela lei do dar e receber, né? Você tá pegando algo meu, você tem que me deixar algo em troca, né? É aquela, de novo, é a lei do ganha-ganha, né? Tipo, você não vai pegar aí, que você não vai me dar nada em troca? E ameaça matá-lo. Aí ele não quer morrer, fala que tem a mulher grávida e tal. Aí ela fala, então tá bom, então você vai me dar o bebê. E aí ele, todo aquele dilema, vai deixar a mulher sozinha, a mulher quer comer o rabanete, ele aceita dar o bebê e vai embora com o rabanete. Chega lá, dá o rabanete pra mulher, a mulher come, conta tudo que aconteceu, os dois choram. Aí fala assim, mas pode ser que ela esqueça, a criança nasce e a bruxa vem buscar a criança, né? Ela vem buscar a Rapunzel. Aí a bruxa pega essa Rapunzel e tranca a Rapunzel com 12 anos dentro dessa torre. Vamos lá. Qual é o mito diluído dentro do mito do conto de fada da Rapunzel? O que você acha que está diluído aí, Michele? Ai, tem um meu mito Deus aí. do céu. Vamos fazer com provinha. Eu não sabia que eu ia responder aqui, peraí. Chuta. Não sei. Perséfone. Quando Hades rouba Perséfone, leva lá pro inferno, Perséfone come a romã, não pode mais voltar para... Sabe aquele mito da Perséfone? Sei. Que Hades rouba Perséfone? Não associei, não. Entendi. Porque, olha pra você ver, rouba-se o rabanete, né? Rouba-se a Perséfone, é esse mito aí, até é o mito da Perséfone que tá diluído no conto da Rapunzel. Porque a Rapunzel vai ficar presa numa torre, igual o Perséfone ficou presa no inferno, com Hades. Ó, a Ivana falou, Marcilene pega a gente. Eu falei, gente, eu vou ter que estudar. As próximas lives eu vou ter que ler os livros todinho aqui, porque senão... Não precisa ler, é chute, intuição. É só pra dar uma agitada. Né? Opa, vai ficar gravado, quero assistir. Vai sim, vai ficar gravado lá no meu e depois ela vai colocar no dela também. Tá, então, aí, olha pra você ver, é esse mito diluído, porque ela vai ficar presa na torre, Perséfone ficou presa lá no inferno com Hades, né? Aí depois teve a mãe dela, como é que chamava mesmo? Deméter, né? Vem, faz um acordo, chora pra Zeus e toda aquela coisa lá que a gente não vai entrar nesse mito, mas é o Rapunzel, tá diluído aí tá diluído. A torre vai representar o quê? A torre agora ela vai fazer a parte da personalidade da Rapunzel. A torre protege a Rapunzel de ver o mundo como ele é. Então ela fica presa nessa torre, só joga as tranças para a bruxa subir, né? E a bruxa é como se fosse os olhos dela. Ela só conhece o mundo exterior pelos olhos da bruxa. Então, aí é aquela coisa que faz uma alegoria para agora. O que a gente fica comprando do externo achando que é verdade? A gente nem para analisar, né? Fica ali, deve ser verdade. Vai na modinha, né? A famosa modinha. Vai. Vamos no flow, né? O outro tá fazendo, eu vou fazer também. A Gisela entrou. E aí vai fazendo o quê? Ela não tem experiência nenhuma. Ela não tem experiência, ela tá presa naquela torre, tudo que ela sabe é o que a bruxa conta. Então é todas essas verdades que ela vai comprando. É as crenças que a gente compra na ancestralidade. Homem não presta, dinheiro é difícil, né? Eu não dou certo mesmo, eu tenho o dedo podre. Entendi. E olha só, e os pais? O que aconteceu com os pais? Não conta mais dos pais, some também. Eles somem. Somem também, entendeu? O pai e a mãe no começo é só o quê? O espírito é a matéria que vai fundir para dar vida para ela. É só isso. Aí a saga toda vai ser o quê? Da Rapunzel em busca do quê? De descobrir quem ela é. Ela não sabe quem ela é ainda. Ela tá presa dentro de aceitando tudo que vem de fora por uma terceira pessoa. São as crenças. A terceira pessoa aqui seriam as crenças. Ela vai aceitando tudo que a bruxa traz e a bruxa vai falando para ela: aqui comigo você tá segura. Você nunca pode sair daqui. Né? É aquela coisa de, não, eu não diria zona de conforto, mas são as crenças limitantes que não deixam a gente vencer barreiras, né? Sempre foi assim na minha família, aqui eu vou ficar mesmo, né? É aquela coisa da proteção, né?
Eu lembrei agora daquele filme do Alto da Compadecida, o Chicó lá, não sei se vocês lembram. É que eu lembro cada coisa. Só sei que foi assim. Lembra que tem uma parte que ele vai É, falando, o é, Chicó lá, só sei que foi assim, é isso mesmo. entendeu? É mais ou menos assim que a Rapunzel tá. Ela não pensa em nada, não questiona nada, ela só sabe que é daquele jeito e ela vai vivendo. E Então, assim, nem se dá conta, na verdade, nem se dá conta, na nem se dá verdade, de que conta. ela tá numa prisão, Não. né? Ela Porque ela tá o quê? numa Ela tá ali. realeza. Ah lá, a Manon colocou que interessante, me meteu a caverna de Platão, visão parcial do que vem de fora. Isso mesmo, Manon. Os mitos estão todos diluídos dentro dos contos. A Manon achou mais um agora, achou o mito da caverna de Platão. Isso. E É isso mesmo. a caverna de Platão, eu fiz uma monografia em relações internacionais, né? E aí eu coloquei lá, eu remeti à caverna de Platão que eu estava me sentindo saindo, né? Daquela caverna, né? A partir do momento que eu comecei a ter conhecimento. E agora você falou isso, me tocou aqui na alma, me recordando. A Manon acabou de pegar ali no mito. Aí o que, que vai acontecer? Através da bruxa que representa essas crenças, esses instintos, esses desejos, ela vai ficando ali. Até que ela entra no quê? Todo mundo entra numa crise existencial, né? A gente fala, o que que eu vim fazer aqui? Para onde eu vou? Quem eu sou? Tem uma hora que você faz essa pergunta para você. Tem uma hora que você cansa dessa mesmice, né? Você fala, mas Sim, a vida é só isso? Né? Não é o que, que mais que tem aqui? Tem algo mais. O que que me anima? O que que me dá vida? Por que que eu sou assim, né? Então ela entra nesse questionamento e aí ela começa a cantar. É a alma humana dela, é a alma que começa a que gritar ali come. dentro, né? Ela não quero mais ficar aqui nessa torre. A alma começa a travar a briga com a personalidade, né? É a luz e a sombra. Começa a brigar, né? Aí Sim, começa a ter o conflito, né? A bruxa significa tudo que é vulgar, né? Tudo que é de mais animal, mais instintivo dentro dela, mais violento, né? E aí a alma começa a incidir a luz. Aí ela começa a cantar. Aí ela tá cantando com aquele canto melodioso igual de um passarinho e o príncipe está passeando pela floresta, né? O príncipe ouve aquele canto igual de um rouxinol, ele chega perto daquela torre, começa a olhar e ela tá na janela, e aí ele começa a falar com ela, e aquela coisa de história, amor à primeira vista, ela desce as tranças, ele sobe lá. Quando ela olha para ele, o que que tem ali? O casamento alquímico, o que que é? O o espírito espírito. encontra a alma, Aham. né? O propósito, achei meu propósito, unificou, né? E aí eles fazem um combinado. Ele vai visitar ela de noite e a bruxa vai vir de dia, porque ela não quer contar para a bruxa. Só Ela não um, quer contar. Só Pode um falar. minutinho aqui. Vocês entenderam, então? Ficou bem claro que esse papel do príncipe é esse encontro alquímico, né? Do espírito Exatamente. com a alma, que é aí que faz a pessoa transcender. Porque é quando ela consegue se conectar, né? E se encontrar de fato, né? E esse arquétipo da bruxa é desse lado sombrio, dela mesma. Uma representação dela mesma, né? De tudo aquilo que ela tem de mais negro dentro dela, que ela não consegue confrontar. Os medos, né? Enfim, né? Todos os pecados, tudo aquilo que está ali dentro que ela não consegue confrontar. Travou. Ih, a Márcia travou para mim. Travou para vocês também? Para mim aparece travado. Ixi, a Márcia saiu. Será que ela vai voltar? Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, o que, que vocês estão achando? Sim, sim, caiu. Ai, que peninha. Tomara que ela venha para falar um pouquinho da Rapunzel para gente. Do que são as tranças. Entendi. E vocês estão gostando? Vocês gostam desses temas? É uma coisa que vocês acham que é interessante, que traz um despertar, assim, uma consciência? Porque, sabe, quando a gente conversou, ai que legal, quando a gente conversou a primeira vez e ela falou assim, Mi, eu queria trazer um pouco dessa questão dos contos. Gente, eu achei tão surreal. Eu mesma, assim, eu já parei para refletir sobre isso, mas não nunca tão profundamente assim, né? Nesses últimos Halloweens que houveram, houveram muitas discussões, né, sobre quem que é a bruxa, quem que não é e tal, e foi aí que comecei a estudar um pouquinho mais
sobre esse arquétipo da bruxa, né? E foi quando assim, eu achei muito interessante a gente vinha falar desses temas para entender até essa questão do príncipe, sabe? Para entender assim qual é a inferência que a gente pode fazer de um conto. Ah, enviaram uma solicitação. Ai, que legal, tá bom, peraí. Ela entrou. Aceitei, nunca vi neste ponto de vista. Amei, 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 estou amando. Ah, Voltei! maravilhosa! Olha, Caiu, sei lá o que aconteceu aqui. meu coração ficou assim, doendo, que eu fiquei com saudade de você. Você fez de propósito, entendeu? Para todo mundo ficar aqui Não, não vi. esperando. É quando Mentira! entra a ligação, né? É uma coisa. E eu não coloco no modo avião para a internet rodar melhor. Só que Aham. entra a ligação, cai, né? Tem que avisar o povo. Não me liga que eu tô fazendo live. Menina, ó, gente, por favor, a gente faz live quarta-feira, Não 16h48, liga, né? não liga. Não, aí eu escrevi bem assim no meu WhatsApp, estou atendendo, né? Ligações só após tal hora. Tá funcionando, tá funcionando. Mas fica tranquila que eu fiquei conversando um pouquinho com o pessoal aqui. Aonde que eu parei? Que eu não sei, né? Porque eu fiquei falando sozinho um tempo aqui, não sei o Eu que que vocês ouviram. também, eu fiquei falando sozinho o tempo. Eu fiquei falando sobre a bruxa. Tá, então vai lá. A bruxa, você falou. Eu falei não falei da bruxa. Não falei do cabelo, né? Vocês não ouviram Isso, falar do aí eu cabelo, né? falei, quando ela voltar, ela vai falar do cabelo. Ó, ó como é que a gente tá em sintonia, hein? Fala do Ó, o cabelo. cabelo. O cabelo, o cabelo significa? O cabelo está relacionado com as nossas formas mentais, está relacionado com todas as caraminholas que você tem aí na cabeça. Então, imagina o tanto de caraminhola que ela não tinha na cabeça dela para o cabelo ser daquele tamanho. Então, o cabelo ele está muito ligado com as formas mentais, tá? Não é com o feminino, no conto, não é, tá? Porque a gente está tratando de um herói, de uma jornada para dentro de si mesmo. A gente não tá, então, muito que se fala, o cabelo é feminino, não. O cabelo, ele está relacionado com formas mentais. Qual é o outro mito que está escondido aí no cabelo? Esse aí tá fácil, Michele. Quem é que tinha o cabelinho assim, que fazia virar pedra? Ah, minha blusa. A medusa. Tem Sim, outro mito diluído aí. O mito da medusa está diluído nessa coisa do cabelo dela, né? sim. Cabelo longo, das formas mentais, né? E Agora, aí só ela uma coisa do combina. cabelo, que você está falando Diga, aí, que neste caso, especificamente, neste caso, nesse conto, neste conto, é o cabelo, mas não para todos os contos. não, por isso que eu tô falando, cada conto a gente tem que ir olhando a história, qual é o pano de fundo que está sendo arquitetado aqui, né? É ela e a sombra. E a sombra só sobe pelo cabelo dela. A bruxa só tem acesso a ela pelo cabelo. Então, a sombra só sai, o mundo externo só entra através pelas formas mentais. A bruxa, qual é o play que ela está fazendo? Trazendo as crenças limitantes, o externo. É aquela coisa que eu falei, o dedo podre, o homem não presta, não tem dinheiro, nasci para sofrer, né? Aquela coisa toda assim, que entra por onde na gente? Que entra pela Pelas nossa mente, né? Pela nossa formas cabeça. mentais. E assim, ela tem muito cabelo, porque ela, na verdade, a vida dela basicamente se resume a isso, né? Uma quantidade enorme de Uhum. crenças que ela enxerga através de uma outra pessoa que não é nem ela mesma, né? Isso, que é a bruxa, né? Que é a sombra. Ela deixou a sombra tomar conta dela. Ela só vê o que tem, aquela coisa que a gente pode até falar também, daquela projeção para o externo, a gente está sempre preocupado em agradar o outro, o que o outro quer. Do que você quer comer? Ah, o que você quer comer? Você nunca sabe o que você quer comer? O que você quiser comer tá bom. Sabe aquela coisa assim, a gente pode trazer para isso? Aquela pessoa que sabe, não tem vontade própria, onde você quer ir? Não sei, onde você quiser ir tá bom. O que você quer comer? Ah, não sei, o que você quiser comer tá bom. Sabe aquela pessoa meio choncha, sonsa, né? A minha avó falava que é aquela pessoa sonsa, que não tem sal, nem tem tempero, não tem nada, né? Então é essa coisa assim. Então, a Rapunzel com os cabelos são as formas mentais, né? Que é o quê? Tudo é a maldade, né? É a maldade do mundo entrando pela cabeça dela. E aí, quando ela encontra com o espírito, que é o príncipe, aquilo tem aquele casamento alquímico, bum, tem uma luz. Aí ela se preenche daquilo e ela combina com ele, mas ela não quer, ela tem medo daquela sombra das crenças afastar ela do espírito novamente. Aí ela combina de ver ele só de noite e a bruxa continua indo lá durante o dia. E isso vai durante um tempo, até que a bruxa descobre. Porque, veja bem, a bruxa faz parte dela, é uma sombra, uma hora você vai, a sombra uma hora vai ver o que você está fazendo. Né? Não dá para você esconder da sombra, né? Não dá.
E aí a bruxa faz o quê? Corta o cabelo dela, né? Corta as tranças dela, se faz passar pela Rapunzel, joga as tranças a hora que o príncipe sobe, a hora que o príncipe sobe, encontra com a bruxa tira ele do alto da torre e ele cai num espinheiro, né? Que em volta da torre tem espinho, e fura os olhos. E ele é condenado a vagar procurando a Rapunzel. E a bruxa castiga a Rapunzel. Faz um feitiço e joga a Rapunzel lá para o deserto. O que o deserto vai significar? Sem a alma dela, sem o espírito dela, ela está no mais árido do deserto. Ela está assim, terra seca. Sabe quando você se encontra sem motivação? Sim. Assim, você está assim, tipo, tô seca, não sei o que eu faço, não tenho ânimo para nada. Na A gente pode verdade, chamar assim, aqui de essa terra árida, a gente sempre remete a uma coisa infértil, né? Sem fertilidade, isso, né? Sem fertilidade, sem vida, né? Sem verde, sem sem criatividade, sem criatividade, nada, né? sem energia. Vamos dizer assim, né? Exatamente. Sem energia, sem alma. Então, ela está sem o espírito dela, né? Houve uma divisão, né? E aqui tem outro mito, que é o mito da alma gêmea. A Michelle. Que é quando Zeus não separa lá o ser redondinho de 4 perninhas que girava lá e faz ficar dois, porque eles fazem uma rebelião contra Zeus, o Olha o que mito é que da eu alma gêmea, dos escrevi aqui. Calma andrógenos. aí, calma aí, calma aí. Olha aqui no meu caderninho. Olha lá. Estudar sobre mitos. Tá escrito aqui no meu caderninho. A próxima live eu vou estudar sobre mitos. Mas aqui, Não, mas você entendeu que quero só, conversa ali? sim, quero trazer um link para a nossa vida, né? Prática aqui do nosso universo aqui, hoje, agora. Quando a gente se afasta, da mesma forma que existe esse casamento alquímico, existe essa separação alquímica, né? Mas que, na verdade, essa bruxa é quem? A gente mesmo. Quem toma as decisões, se quer ou se não quer, né? Se quer, se quer se encontrar mesmo com a sua própria espiritualidade, né? Com a sua própria porção luz, é a gente mesmo. Não é nunca uma decisão que vem de fora, não é nunca um terceiro. E aí, toda vez que a gente toma também essa decisão de se separar, para onde que a gente vai? Aonde que a gente é jogado? Nesse deserto. Quando a gente chega nesse deserto, onde é tudo árido, tudo seco, né? Onde falta fertilidade, né? Falta o verde, falta a brisa, falta a água, a gente começa a sentir aquela secura desesperadora, que é o que a gente sente na nossa vida também. Né? Então, assim, muitas vezes aqui em atendimento, a pessoa chega e fala: olha, eu não estou bem. E aí eles falam: mas o que está acontecendo? Eu não sei dizer, eu sinto falta de alguma coisa. Eu sinto falta de alguma coisa. E essa coisa, na verdade, quando a gente começa a trabalhar juntos, a gente vê que não é nada de fora. Ela não está sentindo falta de dinheiro, não está sentindo falta de um carro novo, não é de um namorado, não é isso. É falta de se conectar com ela mesmo, sabe? É falta de se encontrar dentro de si. Né? Então, eu acho que assim, você vê que como é profunda essa coisa do conto e como que todos esses contos têm algo a nos ensinar para a nossa vida, né? E que a gente vive de fato. Você vê que achei muito legal quando a Márcia falou isso, que é a representação da vida humana. Aí, às vezes a gente acha que, nossa, mas isso é tão fantasioso. Olha só que loucura. Nossa, isso é tão fantasioso, né? Essa mulher com essa trança gigantesca, e ela tá lá no meio da torre e ela joga. Mas vocês entenderam? Essa torre também são os porões da nossa alma, onde a gente, na verdade, se tranca ali, a gente não quer ter contato com nada nem com ninguém. E a gente não quer que ninguém mexa ali dentro, ó, nas nossas coisinhas. Né? Então, porque eu prefiro que alguém me fale como é que é a vida, como é que é a felicidade, como é que é o amor, do que eu me arriscar a viver isso. Porque, né, quando eu me arriscar, pode ser que eu caia nos espinhos, né? Então, a gente vai evitando o confronto, né? Então, tem uma hora que a vida, o próprio caminhar da vida, assim, às vezes quem estuda muito setênios, né? A nossa evolução, a subida dos chakras, todas essas teorias, elas vão explicar que em algum momento da nossa existência aqui na Terra, né, a gente vai se confrontar com essas questões e com essas perguntas de que, assim, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para que serve a minha vida, porque isso é inerente a nós. É inerente à nossa existência. A gente não consegue passar por aqui só para fazer churrasquinho e tomar cerveja. Isso também é legal, mas é porque a vida chama a gente para um algo a mais, né? Ela faz esse convite para a gente para refletir sobre coisas que vão mais além do que aquilo que os olhos podem ver. E os contos, eu acho que eles trazem muito isso, né?
É algo muito mais além do que os meus olhos podem ver com aquela simplicidade contada pela Disney. Não que a Disney seja desnecessária de forma nenhuma, acho que o Walt Disney veio e trouxe muita coisa boa, enfim, tem umas produções maravilhosas, as crianças estão aí, tudo é muito lindo, muito bem feito e tal. Mas nós que somos adultos, né, podemos olhar junto com os nossos filhos esses contos, enquanto eles estão lá fantasiando, a gente vai refletindo sobre o que cada uma daquelas histórias querem nos dizer no profundo da nossa alma, sem só resumir, o príncipe beijou a princesa. Então, acho que hoje, se vocês saírem daqui entendendo que esse príncipe não é uma figura de um amor masculino que está chegando, né? Agora você tem isso para sempre. Não, que eu achei muito linda essa expressão que a Márcia usou desse casamento alquímico, até escrevi aqui, eu achei super lindo, né? Desse encontro mesmo com o espírito, de você reencontrar a sua essência. Então, o que eu entendi, tá, Márcia? Se eu estiver errada, você me corrige. Não, tá correta, é isso mesmo, é isso Desse mesmo. encontro da pessoa com a essência dela, foi assim, para mim, lindíssimo, maravilhoso, apaixonante, para falar a verdade. Inclusive, eu vou até Porque ler. essa é a essência do conto de fada, né? Que a gente nunca se debruçou para olhar. E por que que isso me chamava tanta atenção, né? Eu só consegui entender isso depois do manoterapeuta. Falou, não, tem coisa aqui, eu preciso ir fundo nisso daqui. Porque até então passava, mas sempre me chamou atenção. E a Rapunzel, gente, ela é aquela coisa assim, ela tá lá no deserto e ela começa a cantar. Olha que interessante o final. Deixa eu terminar aqui, porque eu acho que a gente falou pra caramba. Ela começa a cantar, e aí ela começa a cantar com aquela angústia da alma. Sabe o vazio da alma? Quando você evoca da força da sua entranha um canto de dor. O príncipe, que é o espírito, ouve esse canto de dor e acha ela naquele deserto. Quando ele encontra com ela, os dois se abraçam e ela chora. Aquela lágrima daquela alma angustiada cai sobre os olhos dele e ele volta a enxergar. É uma lágrima sagrada. O espírito reconhece a sua alma, né? Tem aqui o quê? Aquela coisa dos valores. E aí ela tem... Eles ficaram separados, assim, muito tempo, porque ela estava grávida de gêmeos. Ela deu à luz a um casal de crianças, que eu não lembro o nome da criança. Uma era Aurora. Então, o que significa essas crianças, né? O dia e a noite, né? O ânimos e a ânima, de novo, reintegrou tudo, né? O conto da Rapunzel reintegra mais coisa. Reintegra o ânimos e a ânima, o espírito e a alma, né? Faz ali realmente a unificação do self e do ego. Então, quando vocês olharem um conto, sempre olha assim, é a luta da saga humana, né? São toda aquela coisa que a gente... A nossa vida é um conto de fadas. Se a gente quiser analisar como um conto de fada, você vai ver a sombra, você vai ver o self, você vai ver o herói, você vai ver até fiz uma coisa engraçada, por exemplo, o herói. O herói, ele tem slogan, né? Onde a vontade é um caminho. Eu gosto muito do super-herói. Para mim, não tem herói melhor que o Capitão América, né? Para mim, não tem melhor que o Capitão América. Aí você vai olhar um fora da lei. Quem que você pensa? Você também tem um fora da lei dentro de você. A hora que você tenta dar um jeitinho, que você vai no mercado, você pôr CPF na nota? Não precisa não. Entendeu? A gente tem tudo isso dentro da gente, né? O bobo da corte. Muito legal na história da Rapunzel é essa questão do canto, né? Ela usando esse chakra laríngeo, usando toda a expressão dela e manifestando toda essa dor que ela está sentindo. Porque você consegue contar isso aí numa subida de chakra, né, Michele? Você pegou pelo chakra. Você não está entendendo todo Exatamente. Exatamente. O canto aqui, é a subida do chakra e quando ela junta com o coronário, né? Ela subiu para a tríade, né? Ela fez aqui a parte de cima. Todo mundo tá parado aqui. O príncipe, né? Quando ela recebe esse beijo, desse encontro alquímico, é justamente quando ela recebe essa iluminação do chakra coronário, ele sobe e faz a conexão aqui com as coisas do alto. Exatamente. Ela vai pro ar. Ela vai pro Atman. Calma, eu tô muito empolgada. Calma aí. Vamos fazer uma live, de pegar um conto e contar ele todo atrelando aos chakras e ao esse universo místico. Vamos? Os chakras fica por sua conta, que eu não entendo muito de chakra, não. Eu entendo mais de mito. Tá, a gente vai escolher para o ano que vem, tá, gente? Para o início do ano, tem muita coisa aqui que já tá rolando para dezembro. Então, o conto da Rapunzel era isso, gente, de forma compactada de novo. Quem quiser mais informação,
os livros, depois eu mando para a Michelle o nome, mas a principal filógofa que fala, quem estuda conto de fadas, não é filósofo, é filólogo. Filólogo, é? Filólogo, acho. É uma coisa assim, filólogo, alguma coisa assim. Você quer que eu Eu não me escreva lembro aqui? certinho a nomenclatura. Vamos escrever É logo aqui, Marie, ó. deixa eu dar o nome dela, é Marie-Louise Bonfrance. A Marie é com dois R's, é? É tipo Não, francês? Marie é francês, Marie-Louise Marie. Bonfrance. Louis. Marie, igual a gatinha Marie da Disney, né? Aham, peraí. Ó, eu coloquei desse jeito aí, vocês vão colocar no Google e eu acho que vai dar tudo É certo. Marie-Louise Bonfrance. É Von, é V. Aham. V-O-N, France. Ah, F-A, tá, tá. F, France. F-R-A-N-Z. F-R-A-N-Z. Ó, gente. Isso. Marie-Louis von Franz. Mar... E o Bruno? O Bruno tem um O sobrenome Bruno Bethlen, né? é, Bethlen, né? Eu acho que é Belém em inglês. É Bethlehem. é igual E aquele. é, A gente tem um floral, né? é mais ou menos igual aquele floral lá mesmo. É, É esse nome aí. eu vou escrever aqui mais ou menos e vocês depois jogam no Google aí. É porque só para vocês não ficarem É, pendentes de querer anotar depois e não ter, tá bom? O Joseph Campbell, né? isso, o Joseph Campbell, ele vai falar sobre a jornada do herói, a coisa do mito, né? Do monomito daí, né? Eu acho muito legal essa coisa da jornada do herói. E aí dá para falar em outra live também, que a maioria dos filmes, né? Peraí, Principalmente Star deixa eu Wars, anotar veio tudo aqui. do Joseph Campbell, né? Ó, eu vou colocar aqui dos chakras. Vamos escolher um herói também, numa outra, né? Heróis, mais o que a gente já falou. Se não anotar, depois a gente fica perdido. Chakras, Ai, heróis falamos tanta coisa, fala mito, tem e chakra, mitos. herói, Pronto, mitos. pronto, tá bom. Porque também tá bom que a gente já tem live para janeiro, fevereiro e março. E a Tá bom, tá gente. bom, tá bom. Eu falei uma coisa para Márcia que vocês sabem, a maioria sabe que eu morei na Índia, né? Uns meses da minha vida. E aí eu acho muito fantástico, né? Brahma, Lakshmi, Vishnu, de pegar uma representação, né? E a gente estudar e falar um pouquinho aqui sobre esse arquétipo, sabe? Dos deuses indianos, dos deuses hindus. Acho muito legal. Vamos ver se flui, né? Uhum. Tem muito conto indiano legal também, né? Que nem aquele Bhagavad Gita. Ai, tem um outro lá, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Aí tem aquele, eu gosto bastante daquele, é o Bhagavad Gita que tem o Arjuna, né? Tem o herói Arjuna. Eu não me lembro direito, mas tem Já bastante anotei. conto indiano, sim. Tenho que sair, nós também, Sueli, a gente também tem que. A gente, eu falei pra Michelle que eu falo mais que a mulher da cobra. Eu falei pra ela me cortar, ela não cortou? Passamos todos os limites aqui, tá, gente? Eu falei, me Fica corta tranquila. porque eu vou, engata primeiro e vai embora, vai indo, vai indo, vai Menina, indo. você é maravilhosa, a gente não quer parar de te ouvir, porque é muito gostoso esse tema, muito bom. Gente, olha, muito, muito, muito obrigada. Eu estava um pouquinho debilitadinha, eu fiz uma cirurgiazinha aqui, por isso que eu tô rindo meio assim, sabe? Mas eu vou melhorar, tá tudo certo comigo. Quero agradecer a Márcia por vir aqui com essa generosidade, né, por compartilhar com a gente. E achei que tudo fez muito sentido, foi maravilhoso. Eu aprendi muito, meu caderno está cheio de anotações aqui. Fiquei muito feliz mesmo, tá? Por você ter vindo aqui e participado, e trazer, né, ter contribuído aqui com a gente com tanto conhecimento, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, você abrir a sua casa, né, que agora é casa virtual, né? Abrir a sua casa aí para eu falar, para eu falar, é só eu falei, né? Ó, Fala que nem obrigada, a doida. Manon, que está com a gente desde o início, a Gisele, Obrigada, Sueli, Manon. olha. A Manon ganhou estrelinha. A Manon acertou o mito escondido na história. A Michelle acertou um com dica. Ó, A Ivana não falou nada. Não, acertei um O não. povo ficou tudo quieto. Eu O da acertei o Medusa. Narciso também. Ah, é, o do Narciso. Não, eu tô com 2 pontos. De 5 questões, 2 pontos. acertei 2. Mas é bem interessante, Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado, beijo. né? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco desse mundo do conto que está no nosso inconsciente coletivo, né? Então, vamos aí, vai atrás, lê. Quem tiver dúvida, aciona a Michelle ou me pergunta também. A gente pode voltar a falar desse tema mais esmiuçado, né? Que hoje a gente quis falar de arquétipo, Rapunzel e Branca de Neve. Por isso que a live ficou longa, né? Mas fluiu, né? Eu agradeço, Michelle, mais uma vez o convite, tá? Adorei participar aqui da live, gostei bastante.
Um beijo para todo mundo que passou aí e um beijo para quem vai ver na gravação também, que vai ficar gravado, né? Isso. Obrigada, Lembrando viu? que, ó, gente, a Márcia atende, né, com psicanálise, tá? E outras cositas más. Nós duas atendemos com humanoterapeuta, tá? Então, assim, quem não me segue, não me seguia, me segue. Quem não seguia ela, segue ela também. Vamos criar essa corrente aí, tá bom? E foi um prazer, a gente dividiu aqui com todo o amor, com tudo que a gente é, né? A gente não planejou um pouquinho a questão do roteiro, mas não dava para planejar muito, tinha que deixar fluir mesmo, de acordo com o que tem que ser. Manon, vamos fazer uma live também. Todo mundo quiser fazer live, a gente manda mensagem que a gente vai combinar. Beijos, beijos. Até a Beijo, Mi. próxima. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, tá? Tchau.